Nicolas diz a Valéria que conversou com um treinador de modelos para ajudá-la, mas pede para ela não dizer isso a ninguém, pois essa despesa será por conta dele. Valéria pergunta se ele não acha que seria melhor trazer outra modelo. Nicolas diz que confia nela. Arthur vai até a casa de Juan conversar com Camila e pede para ele deixá-los sozinhos. Arthur abraça a irmã e diz para ir embora, ela não pode continuar ali. Camila diz que não vai voltar para casa para ver o pai como uma mulher que não suporta. Arthur diz que então pode conseguir outro lugar onde ela possa ficar, que ela não pertence àquele lugar. Camila diz que vai se acostumar, que é questão de tempo. Arthur pergunta se ela está fazendo isso por vingança. Camila diz que se casou por vingança, mas com tudo que Juan tem feito por ela, acha que está se apaixonando por ele. Arthur diz que não pode acreditar que ela sinta algo por esse cara. Camila diz que sim, mas Juan não sente o mesmo por ela e não acredita que ele chegue a sentir. Mas uma parte dela tem a esperança de que ele chegue a vê-la como ela o vê. Luiz pergunta a Mar por que o pai do filho dela estava na prisão. Mar conta que a mãe acusou Juan de sequestro, mas garante que isso não era verdade e que foi com ele porque quis. Camila diz a Arthur que agora entende por tudo que ele passou, pois também lhe deu as costas sobre a questão da Priscila. Arthur diz que não tem nada para perdoá-la. Se algum dia ela decidir ir embora daquele lugar, que o avise. Ela não está sozinha e dá dinheiro para ela. Camila o agradece. A empregada avisa a Paula que Saul está na mansão, perguntando por ela e o seu marido. Nervosa, Paula manda ela dizer que nenhum dos dois estão em casa. A empregada diz que sente muito, pois já disse que ela estava. Paula dá uma bronca nela. Luiz diz a Mar que fará tudo que estiver ao seu alcance para que Juan fique longe deles e da sua filha. Mar diz que Juan não é uma má pessoa. Luiz diz que não tem medo de fazer o que for preciso e que não é a primeira vez que protege alguém. Mar diz que ele está assustando. Luiz diz que Juan já machucou ela e não pode permitir que ele faça o mesmo com a sua filha. Mar diz que se Juan é a pessoa que conhece, então ele vai fazer a coisa certa. Luiz diz que também espera isso. Paula pergunta o que Saul está fazendo ali. Saul diz que ficou preocupado porque ela não atendeu as ligações dele. Paula pergunta o que ele quer. Saul diz que quer recordar dos velhos tempos. Quer ficar com ela mais uma vez. Paula diz que é uma mulher casada. Saul diz que isso não é um impedimento porque não quer casar com ela. Paula manda ele calar a boca. Saul diz que ela não lhe deixa outra escolha, senão contar para o marido dela o seu segredo. Paula diz que depois o procurará. Saul diz para ela ir à sua casa no dia seguinte. Sem saída, Paula aceita e insiste para ele ir embora. Arthur para na frente da casa de Valéria, se recorda dos momentos vividos com ela e garante que vai reconquistá-la. Leonardo chega em casa, fica surpreso ao ver Saul e pergunta a Paula o que está acontecendo ali. Saul diz que foi procurar o Arthur. Leonardo diz que o irmão não está em casa aquela hora. Saul vai embora. Leonardo diz a Paula que é o cúmulo que Arthur leve os seus problemas para casa. Paula diz que ele já sabe como é o irmão. Inconformado, Leonardo conta para Paula que o pai deixou Nicolas encarregado para resolver qualquer problema que surja na empresa. Distraída e preocupada com a ameaça de Saul, Paula diz somente que isso não a estranha e não briga com ele como de costume. No dia seguinte, Nicolas se despede da família e sai de casa. Ofélia vai até a casa de Rosil. Rosil diz que com certeza depois do casamento, o infeliz do Luiz só pensa em si mesmo, como sempre. Ofélia pergunta o que foi que Luiz fez. Rosil diz que a pior coisa que pode ser feita a uma mulher. Ofélia diz que quer saber com que tipo de homem ela casou a filha. Rosil diz que ela já deveria saber que Luiz é um homem muito perigoso e afirma que ele é o culpado pela morte do marido dela. Ofélia fica pasma. Rosil diz a Ofélia que Luiz Portilla é um monstro e que se ela se importa com a filha, deveria afastá-la dele. Assustada, Ofélia pede para Rosil lhe contar tudo e diz que só sabe a versão de Luiz. Rosil diz que Luiz é capaz de tudo, que ele é o culpado de todas as suas desgraças. Ofélia pede para ela lhe dizer exatamente o que foi que Luiz fez. Rosil diz que o seu marido era um funcionário da empresa Portilla, que há muito tempo trabalhava fazendo horas extras, estava muito cansado e numa noite, enquanto ele estava trabalhando na frente de uma máquina, adormeceu e isso lhe custou a vida. Ofélia diz que sente muito que esse acidente tenha tirado o marido dela.
Rosil diz que não foi um acidente, que a empresa o obrigou a ficar acordada a noite toda trabalhando. E se ela for ficar do lado desse homem, é melhor ir embora da sua casa. Disposto a sair de casa também, Leonardo diz a Paula que eles vão para qualquer lugar, para uma casa ou um apartamento. Paula diz que não pretende ir embora. Leonardo diz que já tomou a decisão e se quiser que o pai comece a respeitá-lo como ao Nicolas, é o que tem que fazer. Ofélia pede para Rosil ficar calma e diz que ainda que ela não acredite, está do lado dela. Ofélia diz que com certeza Luiz se aproveitou para se aproximar dela e depois tirou seu filho. Rosil diz que sim, que naquela época se sentia perdida, não sabia o que fazer e o que o Luiz poderia oferecer ao seu filho, ela nunca poderia dar para ele, que foi uma tola e agora se arrepende disso. Ofélia diz que Luiz é um infeliz, mas garante que da sua filha ele não vai se aproveitar e promete que ajudará ela a descobrir quem é o seu filho. Muito triste no estúdio da mãe, Arthur diz que desde que ela se foi, aquela família se quebrou e que ela faz muita falta. Má pergunta se Luiz continua achando que aquilo vai funcionar para os filhos dele. Luiz diz que não sabe, mas realmente quer que funcione. Má pergunta por que ele é mais exigente com o Nicolas. Luiz diz que foi por várias circunstâncias que ocorreram, mas se sente muito orgulhoso do homem que ele se tornou. Leonardo vê Valéria esperando por Nicolas e diz que ele não vai para a empresa hoje. Valéria pergunta se ele está bem. Leonardo diz que sim, que ele está se mudando. Valéria fica surpresa. Leonardo diz para ela não fazer aquela cara de surpresa, pois o seu plano de tirar todos da casa está indo muito bem. Valéria pergunta do que ele está falando. Leonardo diz que primeiro Camila saiu de casa, agora o Nicolas, e ele e sua esposa logo sairão também e logo elas poderão desfrutar da mansão. Valéria diz que não sabe do que ele está falando. Leonardo diz que só o Arthur e o Nicolas acreditam que elas são boas moças, mas ele não. Ela é igual à mãe e a interesseira da irmã. Furiosa, Valéria diz a Leonardo que foi o pai dele quem quis se casar, garante que tentou fazer ele entrar em razão e avisa para ele não voltar a falar mal da sua irmã, senão vai conhecê-la. Pedro apresenta a Valéria o treinador e a assessora de modelos que Nicolas contratou para ajudá-la. Pedro lembra a eles que aquilo deve permanecer em segredo. O treinador diz para irem conversar em outro lugar. Arthur se aproxima nesse momento e vê eles se afastando. Luiz incentiva a Má a voltar a estudar para ter uma carreira. Valéria leva o professor e a assessora para sua casa. Arthur vai até o apartamento de Nicolas e diz que ainda dá tempo dele voltar para casa. Nicolas diz que não pensa em voltar e pergunta se ele já decidiu o que sente por Valéria. Arthur pergunta por que ele está lhe perguntando isso. Nicolas diz que é muito tenso trabalhar com os dois nessa situação e que sente que nunca vão acabar com a campanha. Arthur diz que tentou falar com Valéria, mas ela é muito teimosa. Nicolas diz que ele também é. Arthur diz que Valéria é muito mais e que adoraria que ela entendesse os seus sentimentos. Paula chega à casa de Saul. Ele diz que sabia que ela iria e a puxa para dentro. Paula pede para conversarem. Saul continua tocando nela contra sua vontade. Paula consegue se afastar dele e diz que não pretende ficar com ele. Saul pergunta o que ela está fazendo ali então. Paulo lembra que ele a obrigou e diz para deixá-la em paz ou vai se arrepender. Saul pergunta o que ela vai fazer. Paula diz que ele sabe que ela é capaz de qualquer coisa. Saul diz que não vai tolerar ameaças de uma vadia e ela não vai sair dali se não ficar com ele. Saul começa a tirar a roupa dela e diz que se ela for embora, ele vai mostrar para o Leonardo as câmeras de segurança e então ele verá que ela foi procurá-lo por vontade própria. Ele a beija e Paula chora, sentindo muito nojo dele. Nicolas pergunta a Arthur se Valéria não é mais um dos seus caprichos. Arthur diz que o irmão sabe que ele conheceu muitas mulheres, mas não há nenhuma que se pareça com a Valéria e que a única coisa que sabe é que Valéria tem algo que não permite que ele atire dos seus pensamentos. Leonardo manda sua secretária procurar por apartamentos. Logo depois, ele liga para Paula. Paula diz a Saul que precisa atender o marido ou ele vai ficar preocupado. Leonardo diz a Paula que precisa que ela reserve o dia seguinte para que possam ver alguns apartamentos. Paula diz que fará isso. Leonardo diz que a voz dela está estranha e pergunta se está tudo bem. Paula diz que sim, que se verão em casa e desliga o telefone. Saul não permite que ela vá embora.
Ofélia diz a Amparo que está muito angustiada por Mar, que ficou sabendo de algo e parece que Luiz tem um passado muito obscuro. Amparo pergunta de onde ela tirou isso. Ofélia diz que conheceu uma senhora muito estranha que lhe contou algo terrível sobre Luiz e agora não sabe se fez bem levar Mar para aquela casa. Amparo pergunta se ela tem certeza que essa mulher lhe contou a verdade. Ofélia diz que não, mas ela está muito doente e é por causa do Luiz. Amparo diz para ela tirar Mar daquela casa então. Ofélia diz que também não pode deixar de pensar em tudo que a filha vai conseguir e que talvez essa senhora tenha ciúmes e por isso lhe disse todas essas coisas para que ela tire a Mar daquela casa. Jacinto diz a Juan que Susana fez tudo sozinha, Camila não ajudou com nada e pede para ele falar com ela. Jacinto diz que sabe que Camila veio de uma casa onde provavelmente não fazia nada, mas ali as coisas são diferentes. Juan vê as coisas que Camila comprou e pergunta com que dinheiro ela comprou tudo aquilo. Camila diz que Arthur lhe deu quando esteve lá. Juan diz que com esse dinheiro ela poderia ajudar com as despesas da casa. Camila diz que não tem nada e não pensou que eles fossem precisar daquele dinheiro e, além do mais, eles poderiam ter lhe pedido. Juan diz que isso é algo que deve partir dela, que em uma família todos se ajudam. Camila diz que sente muito, mas em sua casa não vivia assim. Juan diz que sabe, por isso quer pedir também que ela ajude a sua mãe. Camila pergunta do que ela precisa. Juan diz que a mãe precisa de ajuda com as coisas da casa, que ela cozinhe, varra e limpe os banheiros. Camila fica horrorizada. Paula está devastada depois de ter sido forçada a ficar com Saul. Saul diz para ela ficar a noite toda com ele. Paula diz para ele deixá-la e que espera que ele já esteja feliz porque isso não voltará a acontecer. Saul diz que não acaba até que ele queira e ela sabe que ele pode contar tudo para o marido dela, agora que tem mais provas. Saul ordena que ela vá vê-lo na próxima semana e que vá vestida com a lingerie que ele comprou. Luiz diz a Mar que sabe que vai ser difícil, mas tem que separar a filha do Juan. Mar diz que vai se concentrar em seguir em frente pelo seu bebê. Leonardo diz a tia e a Arthur que Paula não atende as ligações dele e está preocupado com ela. Chorando muito, Paula para na frente de uma delegacia e entra. Ofélia entra no quarto de Luiz e encontra uma caixa dentro do guarda-roupas. Na caixa há algumas cartas e ela começa a ler uma que Nicholas enviou para a mãe quando estava nos Estados Unidos. Nicholas disse que Harvard era incrível, mas se sentia muito só e perguntou por que os pais tiveram que mandá-lo para tão longe. Graciela flagra Ofélia no quarto do irmão e pergunta o que ela está fazendo ali. Paula chega e Leonardo pergunta por que ela não atendeu às suas ligações. Paula chora muito. Preocupado, Leonardo pergunta o que aconteceu. Paula diz que está vindo da delegacia. Assustado, Leonardo pergunta por quê. Paula diz que abusaram dela. Leonardo fica chocado. Leonardo pergunta a Paula quem abusou dela. Paula diz que foi o Saul. Ofélia guarda a carta e diz a Graciela que está arrumando as coisas de Mar. Graciela pergunta por que ela estava mexendo nas coisas de Cecília. Ofélia diz que não acha certo que a filha que acabou de se casar tenha que viver rodeada de todas as coisas da ex-companheira do seu marido e que vai guardá-las para colocá-la em outro lugar. Paula diz a Leonardo que já denunciou Saul e que eles fizeram alguns testes horríveis nela. Furioso, Leonardo quer ir atrás de Saul, mas Paula diz que agora precisa dele. Leonardo grita de raiva. Paula diz que não quer que ele cometa nenhuma loucura. Leonardo pede para ela lhe contar como tudo aconteceu e pergunta onde Saul foi procurá-la. Nervosa, Paula diz que não quer falar sobre isso, que já passou por muita coisa hoje, pede para ele entendê-la e, além do mais, a polícia vai cuidar de tudo. Leonardo jura que Saul vai pagar pelo que fez a ela. Nicholas pergunta à assessora e ao treinador como Valéria está indo. A assessora diz que Valéria não tem nenhuma experiência. O treinador diz que ela tem atitude e disposição. A assessora diz que precisam de um lugar onde possam prepará-la. Nicholas diz para usarem um apartamento dele. Arthur está em seu quarto olhando para a foto de Valéria, quando Leonardo entra e exige que ele lhe dê o endereço de Saul. Arthur diz que tem somente o telefone de Saul e pergunta o que aconteceu. Leonardo jura que vai matar aquele cara e conta que ele abusou de Paula. Sozinha em seu quarto, Paula diz que Saul vai pagar por ter se metido com ela.
Jacinto diz a Camila que naquela casa todos se ajudam e as tarefas são divididas entre todos. Juan diz que Camila lhe disse que vai ajudá-los no que puder. Sem ter como fugir, Camila pica como pode a cebola que Susana passa para ela. Amparo diz a Valéria que ficou muito preocupada com algumas coisas que a mãe dela lhe disse e que isso também afeta a Mar. Valéria pergunta o que aconteceu. Amparo diz que Ofélia lhe deu a entender que Luiz não é o bom homem que parece ser. Arthur e Leonardo chegam ao prédio onde Saul mora e encontram a polícia e Hector no corredor. Arthur diz que disse a Saul que queria falar com ele sobre o projeto e ele está o esperando. Arthur toca a campainha do apartamento de Saul e ele abre a porta sorridente. Leonardo avança sobre ele dando socos. Arthur e Hector seguram Leonardo. O policial diz que Saul está preso por ter abusado de Paula Escalante de Portela. Ironicamente, Saul pergunta a Leonardo se foi isso que a mulher dele lhe disse e diz que ele não a conhece. Descontrolado, Leonardo manda ele calar a boca. Saul diz que Paula foi vê-lo porque quis, que ele não tem ideia de quem é a mulher dele e que ele é um idiota. Amparo diz a Valéria que uma senhora procurou Ofélia e lhe disse algumas coisas sobre Luiz. Valéria pergunta que senhora. Amparo diz que não sabe, que Ofélia não lhe contou tudo, mas lhe disse que ia descobrir o que Luiz está escondendo. Valéria diz que Má tomou uma decisão, seja boa ou má, elas devem respeitar. Saul diz a Leonardo que Paula não é o que parece, que tem um passado que não contou para ele, que tem os vídeos das câmeras para provar o que ele disse e o que aconteceu em sua cama foi porque ela quis. Os policiais saem levando Saul. Leonardo diz que vai usar todo o seu poder para que ele apodreça na cadeia. Valéria diz a Nicolas que sente que Arthur está brincando com ela o tempo todo. Nicolas pergunta se isso a afeta. Valéria balança a cabeça afirmando que sim. Nicolas pergunta se isso a afeta porque ela sente algo muito forte por ele. Luiz e Má chegam à mansão. Graciela pergunta como que o irmão está. Luiz diz que esses dias na praia lhe caíram muito bem. Má diz que vai guardar suas coisas e se retira. Graciela conta para Luiz que Paula foi abusada. Luiz fica surpreso. Agradeço por terem acompanhado mais um resumo diário. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim o YouTube vai avisar você sempre que eu postar um novo vídeo. Que Deus abençoe vocês.